Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um evento da nossa 24ª Semana Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Tem sido uma semana intensa, porém muito rica. A gente teve o início da semana, eu não posso deixar de mencionar, porque é um evento muito caro para mim, que foi o Júri Simulado, né? Que foi a abertura da Semana Jur, para trazê-los, para trazer vocês como protagonistas dessa semana jurídica. Mas, claro, levando em consideração que a gente tem diversas áreas do conhecimento, nós prestigiamos outras áreas, inclusive diversas também. Hoje de manhã, por exemplo, tivemos aqui, na mesma sessão, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Silmar, e o desembargador eleitoral, doutor Cláudio Langroiva, assim como o ex-presidente do Tribunal Eleitoral, doutor Padim, que foi nosso professor aqui da casa por muitos anos. Então, a nossa intenção é atingi-los. Na verdade, o objetivo nosso nada mais é do que trazer a vocês diferentes visões, que não aquelas restritas às visões dos nossos docentes, para enriquecer ainda mais o desenvolvimento acadêmico de vocês. Nesses momentos, vocês têm a oportunidade ímpar de conhecer profissionais muito diferenciados e autoridades que têm lugar de fala para falar de assuntos que são relevantes, importantes e que, às vezes, a nossa grade não permite inserir tão bem e em quantidade tão desejada quanto seja possível. Então, exatamente por isso, a gente traz esses profissionais. Continuem comparecendo aos nossos eventos, nós teremos eventos manhã e noite, todos os dias, amanhã de manhã, amanhã à noite, sexta de manhã e sexta à noite. Vai ser uma maratona, mas uma maratona muito rica. Eu quero agradecer a presença de vocês, mais uma vez, a adesão de vocês, agradecer aos professores aqui presentes, que têm comparecido em todos os eventos e contribuído diuturnamente a enriquecer ainda mais o evento. Então, eu quero agradecer a professora Denise Awad, que gentilmente compõe a mesa conosco, o professor Gilberto Maestro, que também gentilmente compõe a mesa conosco, mas a protagonista hoje, a doutora Ana Lívia, que dispôs do seu tempo para poder falar para nós de um tema tão importante e tão diverso. Falávamos há pouco que a gente, às vezes, caminha pela cidade sem um olhar mais apurado para perceber certas discrepâncias, certas desigualdades que nos passa desapercebido. Então, é para isso, a gente quer também despertar o olhar crítico de vocês para que a gente tenha essa possibilidade de despertar para que a gente possa trazer para o nosso desenvolvimento profissional e acadêmico todo esse olhar mais amplo. Mas eu vou pedir à professora Denise para apresentar a nossa palestrante e pedir gentilmente que leia o currículo da doutora Ana Lívia, para que aí sim possamos ouvi-la aí que vai nos prestigiar e nos enriquecer com seu conteúdo. Professora Denise. Boa noite a todas e todos. É uma honra estar aqui compondo esta mesa, ao lado da professora Ana Lívia, num tema tão relevante para que a gente possa pensar sobre a inclusão social no nosso país. É muito importante que a Semana Jur da nossa faculdade traga a oportunidade de refletirmos sobre esse tema juntos. Então, é uma honra, uma alegria tê-la aqui nesta mesa. A professora Ana Lívia é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, tem como atuação profissional ser advogada com mais de 10 anos de atuação em Direito Imobiliário, presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da UAB de São Paulo, no triênio 2022 a 2024, professora, palestrante e autora do livro Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade. Seja muito, muito bem-vinda, Ana Lívia. Muito obrigada por sua presença. A palavra é sua.
Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite de participar da Semana Jurídica da Universidade. Então, fico muito honrada e, com certeza, é um marco também dentro da minha trajetória poder estar aqui com vocês. E também já agradeço toda a receptividade que eu tive e o acolhimento que eu tive já chegando aqui. Bom, eu vou me levantar para poder conversar com vocês, que eu acho que fica mais produtivo por conta dos slides. Primeiro, antes de eu começar a falar aqui um pouco sobre o nosso tema, queria perguntar para vocês, quem de vocês já teve direitos reais dentro de direito civil? Ou vocês já tiveram direitos reais? Tá. Só, enfim, como eu atuo na área, é sempre bom saber, e também porque a gente vai falar de propriedade, de direito de propriedade, né, de aquisição. Então, obviamente que eu vou trazer aqui uma noção geral para que todos consigam acompanhar, mas só para saber o quanto vocês já tiveram contato com a matéria, né, dentro de direito civil. Bom, vamos começando aqui. Aqui já foi falado o meu currículo, então eu vou passar. Esse é o livro, né, que dá o tema da palestra, que foi o resultado da minha dissertação de mestrado. Então, vamos começar, como foi falado pela professora Ana, né? A minha principal inquietação ao começar essa pesquisa envolveu olhar para as cidades brasileiras, né? E em especial, um olhar em relação à população negra e como essa população ocupava as cidades brasileiras, principalmente a cidade de São Paulo, que é a cidade onde eu cresci, nasci e moro. E, nesse sentido, identificar que eu conseguia, numa perspectiva mesmo de experiência, eu conseguia visualizar alguns espaços da cidade em que eu visualizava, né, um número maior de pessoas negras e alguns outros espaços da cidade que eu não consegui identificar um número maior de pessoas negras e, por consequência, acabava se tendo uma dinâmica do que eu vou chamar aqui, né, do que outros pesquisadores chamam de uma segregação, né? A partir do momento em que eu consigo identificar bairros e localizações da cidade que eu tenho um grupo, né, mais concentrado. Em outras localidades eu tenho esse grupo no menor número, eu começo a constatar que há uma dinâmica ali de algo que acaba impactando na forma como a cidade, né, é ocupada. E a primeira reflexão que eu trago para vocês, olhando para o contexto das cidades brasileiras, é que nós identificamos, de fato, que as cidades brasileiras têm, em regra, um formato de ocupação em que há um impacto, né, da desigualdade social. Então, a condição socioeconômica das pessoas acaba determinando como a cidade será ocupada, né, como nós teremos a ocupação do espaço urbano, quais serão os acessos, né, então, com mais acessos ou menos acessos, mais oportunidades ou menos oportunidades. E aí, nesse sentido, num primeiro momento, a gente acaba sendo levado a compreender que se trata apenas de uma questão relacionada à condição socioeconômica. Então, enfim, a possibilidade, né, de acesso seria apenas a partir dessa análise relacionada aí à possibilidade de aquisição e de ocupação. Mas o que eu vou propor de reflexão para vocês hoje é que também nós temos o aspecto da identidade racial também como uma característica que impacta em como o espaço urbano é ocupado e como a cidade acaba se compondo
também, né? E eu digo as cidades brasileiras, mas obviamente que nós temos cidades brasileiras, cada cidade tem a sua peculiaridade e formação, né? A minha pesquisa se ateve mais à cidade de São Paulo, mas é possível fazer essa análise e identificar esse modelo em várias das cidades brasileiras. Então, em regra, nós temos uma região central que ela é mais desenvolvida, né, e com mais acessos e oportunidades e possibilidades, e um contexto que a gente olha para as regiões mais periféricas e mais afastadas desse centro da cidade, em que nós temos, enfim, uma pouca infraestrutura, problemas relacionados a acessos, equipamentos públicos e tudo mais. Então, normalmente costuma ser dessa forma. E quando eu falo em região central, não necessariamente a região central em si das cidades, mas dentro dos bairros nós temos regiões que são mais centralizadas, em que a gente tem ali um certo desenvolvimento de atividades econômicas e tudo mais. Então, além da visão da própria localização central da cidade, a gente também tem esses centros, essas regiões centrais, na perspectiva de serem regiões que têm um desenvolvimento maior em relação a outras regiões da cidade, né? Então, por exemplo, hoje na cidade de São Paulo, a gente tem um problema muito sério com a região central, né, que no passado foi uma região realmente que tinha ali um impacto dentro da história da cidade, né, de desenvolvimento, e que hoje a gente tem questões ali de como, enfim, né, temos projetos de revitalizar, de trazer as pessoas novamente para o centro da cidade. Então, olhando numa perspectiva do passado, a gente teve ali uma região que, de fato, ela acabou concentrando muito da infraestrutura e das atividades econômicas e dos acessos, e isso acabou se tornando, né, hoje uma questão ali de nós termos problemas na região central e termos projetos para resolução disso, mas, ainda assim, esse conceito de região central mais desenvolvida vale porque envolve também esse contexto da centralidade não ser apenas num contexto físico, mas também de um conceito, né, de ter ali mais desenvolvimento, mais oportunidades, melhores oportunidades de acesso. Então, nós temos aqui, e aí eu trouxe alguns exemplos, né, em relação ao contexto dentro da cidade de São Paulo, né? Então, logo em seguida eu vou mostrar para vocês o quanto a forma como a gente ocupa o espaço urbano impacta na nossa qualidade de vida, né? Então, inclusive na nossa expectativa de vida. Mas antes aqui eu coloquei exatamente essa reflexão do quanto não envolve apenas a condição social, mas a gente tem uma perspectiva racial também envolvida nisso. Então, eu vou trazer alguns aspectos da história para a gente poder desenvolver esse assunto, porque senão não é possível, né? E vocês vão identificar que para que o direito consiga trazer reflexões, né, e contribuir, é necessário que a gente tenha aí a utilização, olhar para outras matérias, né, uma análise multidisciplinar que vai envolver história, que vai envolver economia. Então, é sempre importante ter essa análise multidisciplinar para que o direito também, enquanto, né, do ramo das ciências sociais, consiga trazer respostas para isso e não seja apenas uma aplicação formal que não consegue identificar a realidade social que nós temos. Então, nesse sentido, a gente identifica que no Brasil nós não tivemos legislações que determinaram que determinados espaços das cidades brasileiras não seriam ocupados por pessoas negras. Então, nós tivemos um contexto assim na África do Sul, um exemplo, e também nos Estados Unidos, em que nós tivemos legislações, né, então o direito ali determinou
que alguns locais, algumas localizações da cidade não poderiam ser ocupadas por pessoas negras, enquanto aqui no Brasil nós não tivemos uma legislação direta especificamente sobre esse assunto, mas toda uma dinâmica que foi estabelecida acabou trazendo essa dinâmica de acabar segregando, né, de uma forma indireta, que a gente fala, esse contexto, olhando para a população negra como um todo. Então, é só diferenciando o que a gente teve em situações fora do Brasil e o que a gente teve no Brasil. Então, nenhuma legislação diretamente tratou sobre isso, mas, de forma indireta, nós acabamos presenciando uma segregação territorial, né, nos locais das cidades, em decorrência de alguns fatores que nós vamos falar durante aqui a nossa conversa. Aqui eu trago alguns dados, né? Acho que é importante a gente olhar para os dados para que a gente possa compreender do que a gente está falando, para depois voltarmos na questão histórica que explica esses dados. Então, aqui são alguns bairros da cidade de São Paulo, e nós identificamos, por exemplo, né, o bairro de Cidade Tiradentes, que é um bairro periférico, em São Paulo, que tem um percentual de moradores negros que ultrapassa 50%. Né? Então, moradores, pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, ultrapassa um contexto de 50%, enquanto nós temos um bairro de Pinheiros, por exemplo, que tem um contexto de uma dinâmica de 7% de moradores que se autodeclaram pretos e pardos. Então, a gente já identifica, né, essa discrepância em relação à composição dos bairros e entendendo Pinheiros como um bairro que tem ali, né, que é considerado um bairro de alto padrão, que tem uma infraestrutura e também enfim, tido pelo mercado imobiliário da região como um bairro, né, que traz ali vários fatores interessantes e de qualidade de vida para a população. E aqui são outros bairros, então Parelheiros é outro bairro periférico e Mboimirim também. Né? Então, todos nós temos índices superiores a 50% quando nós olhamos para a população negra. E aqui eu trago alguns índices em relação a... Os números podem estar pequenos, mas exteriorizam exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, enquanto a gente tem um contexto de 60% da população do Jardim Ângela se autodeclarar preta e parda, em Moema nós temos 6%. Tá? Então, esses dados, eles são dados que foram levantados por uma pesquisa, né, que é o Mapa da Desigualdade, que anualmente fornece esses dados para a gente olhar para a composição da cidade e para vários fatores. Né? Então, fala desde mobilidade urbana, desde... para a gente olhar para a cidade e entender quais são as regiões que nós temos cidades que estão mais sujeitas, residências, né, que estão mais sujeitas a alagamentos, a desabamentos e tudo mais. Então, o mapa da desigualdade ele é muito interessante para olhar para esses dados e entender a realidade da cidade. Aqui, nós temos também a dinâmica dos locais, né, onde nós temos mais uma dinâmica de domicílios que estão em favelas, em comunidades. Então, a gente também identifica que há bairros em São Paulo que não existe, né, essa dinâmica desse formato, né, de construção e formato de habitação e de equipamento. Né? Então, também a gente identifica pela localização dos bairros, que nos bairros mais periféricos, né, nós temos essa dinâmica, enquanto nos bairros que têm aí essa dinâmica de serem bairros considerados centrais, com infraestrutura e tudo mais, a gente não identifica isso. Também são dados do mapa da desigualdade. E aqui, esse dado que é impactante, mas é importante a gente visualizar, em relação à expectativa de vida. Né? Então, a gente identifica aqui que acabou cortando, mas a gente tem aqui um contexto de
expectativa de vida em bairros, né, que se igualam a um contexto de 80 anos, enquanto a gente tem bairros que a gente tem uma dinâmica de 59, 60 anos em relação à expectativa de vida, né? Então, também mostrando o quanto, como nós ocupamos o espaço da cidade, também vai impactar na nossa expectativa de vida. Isso na nossa qualidade de vida e, por consequência, na nossa expectativa de vida, né? Então, não é só, obviamente, que a questão de estar suscetível a mais situações de violência pode ser um fator, mas não só esse. Todos os outros fatores, como mobilidade urbana, quanto tempo nós passamos no trânsito, quanto tempo nós precisamos nos deslocar na cidade, para que a gente possa exercer nossas atividades econômicas ou ter um contexto de ir para a escola, para a universidade, ter acesso a qualquer equipamento público, tudo isso vai impactar na nossa qualidade de vida. Bom, aqui é também a questão que, aí, por consequência, a gente tem a arrecadação de IPTU, então, os valores dos imóveis também são impactados, então, quanto a depender do local onde um imóvel está situado, ele vai ter um valor de mercado mais interessante, por consequência, ele vai ter também, aí, dentro, né, do critério de cálculo do IPTU, que não necessariamente pode levar em consideração o valor de mercado, mas ele vai ter uma arrecadação mais alta, né, de IPTU em bairros em imóveis que estão localizados em bairros, né, classificados e tidos como de alto padrão, até porque a gente também tem dinâmicas de isenção e todo esse contexto dentro da matéria tributária, né, a possibilidade de locais em que não há nenhum recolhimento do IPTU em relação aos imóveis. Bom, então, esses foram dados para a gente demonstrar a realidade, né, do que nós temos. Coloco aqui como exemplo a cidade de São Paulo, mas, com certeza, nós temos essa realidade em outras cidades brasileiras. E aí vem, né, essa dinâmica de entender por qual razão e de que forma isso se instalou, né? Então, um primeiro aspecto relacionado à formação das cidades brasileiras é que nós temos que olhar para o contexto, né, colonial, é impossível não olhar para isso. E, a partir disso, a gente visualiza que a própria formação que nós tivemos, né, então, a divisão territorial e política que foi feita no Brasil, ela já começou de uma forma a trazer uma dinâmica, né, de acabar tendo um contexto de uma divisão que trazia um contexto de restrição de acessos, tá? Então, nesse sentido, a gente vai ter que voltar mesmo para um contexto das capitanias hereditárias. Então, a gente tem uma dinâmica desse modelo, né, das capitanias e do contexto das sesmarias, que foi uma prática utilizada por Portugal, que trouxe para o Brasil, e trouxe uma dinâmica de limitação desse acesso. Então, obviamente, havia ali uma dinâmica dessas concessões e doações que eram feitas para pessoas determinadas, né? E aí, nesse sentido, nós tínhamos já uma dinâmica que acabou já trazendo uma restrição do acesso à propriedade, do acesso à terra, tá? E o grande marco, quando a gente pensa nessa questão da distribuição de terras no Brasil, acontece em 1850, envolvendo aí a Lei de Terras, né? Então, o que acontece? Nós tivemos, até 1850, o acesso à terra ele se dava a partir aí de doações, então todas as terras eram públicas, e aí, a partir de 1850, passa-se ter a possibilidade de acessar a terra apenas a partir da compra e venda, né? E isso restringe ainda mais a situação, porque
vamos imaginar, nesse contexto do século XIX, quem são as pessoas que tinham a possibilidade de adquirir terras, de adquirir propriedade. Então, nesse sentido, a gente tem ali uma restrição maior, que, inclusive, acaba impactando o contexto dos imigrantes europeus que já estão chegando e vão chegar em maior número aqui no contexto do Estado de São Paulo, com travas na legislação para que não fosse algo tão facilitado o acesso à propriedade imobiliária. E aí, nesse sentido, a população negra, em contexto de escravização, obviamente que também não tinha acesso à propriedade, não tinha acesso à terra. Tá? Então, nesse sentido, a gente já visualiza a estrutura fundiária do Brasil, que até hoje é assim, que ela é muito concentrada. O que isso quer dizer? Nós temos muita, dentro da divisão, né, da terra, da divisão das propriedades no Brasil, a gente tem uma concentração na mão de muitos, né? Então, por isso que a gente diz que ela é muito concentrada, né? E temos uma dinâmica aí de poucos tendo acesso a essa propriedade, a propriedade à terra, né? E temos esse contexto de concentração. Então, a gente fala que a estrutura fundiária do Brasil, olhando para a propriedade rural, ela é muito concentrada e vem muito dessa origem que a gente está falando aqui, né? Que a própria forma de exploração da propriedade gera essa dinâmica do que a gente chama de latifúndios no contexto rural, por conta dessa dinâmica da própria divisão que a gente teve, o formato que foi utilizado, e vem a Lei de Terras para consolidar essa estrutura que concentra mais na mão de determinadas pessoas, naquele momento, o grupo social. Nós estamos falando, né, de quem, principalmente no estado de São Paulo, né, estamos falando aí dos fazendeiros, né, que exploravam o café, a produção de café. Então, esse é o contexto quando a gente olha para a estrutura fundiária, né, do nosso país. E qual é a relação disso com o contexto da escravidão, né? O primeiro fator envolve que, naquele contexto histórico, nós tínhamos uma dinâmica de que a escravização, né, de pessoas negras ela iria acabar, né, porque tinha, enfim, pressão para isso, e, nesse sentido, o que fazer com o excedente que nós tínhamos ali do tráfico, né, então, porque era uma atividade que trazia, era muito rentável, né, o que eu vou fazer com esse excedente, o que eu vou fazer com esses valores, já que as pessoas negras escravizadas não seriam mais mercadorias, não seriam mais um conceito ali de objeto, né? O que eu vou fazer? Então, eu vou atribuir valor à propriedade, eu vou atribuir valor à terra. E é aí, nesse momento, que vem a Lei de Terras e estabelece que a propriedade ela vai passar a ter um valor, e eu vou passar a adquirir a partir, né, ter acesso apenas a partir da compra e venda. Então, esse é o cenário que acaba se desenhando na questão das propriedades, né? E a gente tem também uma dinâmica de intensificar as ocupações irregulares, porque as pessoas não... A vida acontece, né? Então, não necessariamente todas as pessoas tinham a possibilidade de adquirir da forma que estava ali dita pela legislação. Então, a gente tem uma intensificação das ocupações nesse período também. E aí, para concluir esse ponto, né, olhando para o século XIX, a gente tem uma dinâmica relacionada à propriedade, às cidades, né? Nós começamos a ter uma dinâmica de, olhando já para um contexto de abolição, nós temos as estruturas das cidades em que o centro da cidade ele tem uma dinâmica de ocupação ali
pelas pessoas negras escravizadas num contexto de exercício das suas funções também, e uma ocupação mais diversificada nesse sentido. Essa dinâmica, a população negra começa a ter um movimento de ter que ir para locais mais afastados. Então, nós temos bairros na cidade de São Paulo que têm uma história, né, de uma presença negra num contexto histórico, né? Então, a gente pode falar de Barra Funda, a gente pode falar de um contexto da Bela Vista, né? Do Bexiga, temos ali o contexto do Quilombo Saracura. Então, temos uma dinâmica de ocupação, né, pela população negra que começa a ser dissipado por essa necessidade de outros grupos sociais de começarem a ocupar esses locais. E aí, nesse sentido, que a gente tem, pode citar como exemplo, legislações que começam a proibir a forma de edificação e construção, né, em determinados locais da cidade, e que isso acaba trazendo impactos para a população negra, que acaba tendo que se deslocar. E um exemplo que eu sempre gosto de dar, nós tínhamos ali perto onde hoje é a B3, né, a Bolsa de Valores, ali na região central, nós tínhamos ali uma igreja, né, que era a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que hoje está no Largo Paissandu. Mas ela não era lá, ela era no contexto ali próximo da B3, ali, né, na Antônio Prado. Mas foi desapropriada porque nós tínhamos ali uma incongruência enfim, né, de uma dinâmica de ocupação da população negra, fazendo ali os seus rituais, inclusive essa irmandade é um exemplo de resistência dentro do contexto da escravização, então foi a responsável por dar enterros dignos, né, à população negra, a ter um contexto de dinâmica de compra de alforrias e tudo mais. Ela foi deslocada, então houve uma desapropriação, porque houve a necessidade da construção do primeiro conjunto de escritórios da cidade de São Paulo. Então, havia uma incompatibilidade, né, de, enfim, espaços ali, e aí, então, a igreja foi para o Paissandu, onde hoje está, mas, originalmente, ela não era ali, né? Então, foi cedido um outro espaço da cidade para que essa ocupação fosse realizada, né? E um exemplo mais atual que nós tivemos foi a questão, né, da escola de samba, Vai-Vai, que foi deslocada ali por conta das obras do metrô, e ela foi deslocada, né, a sua quadra foi deslocada ali do Bexiga, da Bela Vista, e tivemos a descoberta de um sítio arqueológico ali, em que há, né, objetos de pessoas que moraram ali, e se tem aí a dinâmica, né, de uma reivindicação, né, inclusive, acredito que a estação da linha laranja vai se chamar 14 bis Saracura, até por uma dinâmica de entender que naquele contexto ali nós tínhamos um que é o Quilombo Saracura, Saracura, o nome do rio, né? Nós temos, né, um rio que está canalizado ali, mas que tinha uma presença da população negra muito forte, e nós acabamos tendo esse problema, né, dessa lembrança do bairro não ser trazida. Então, o Bexiga ele acaba sendo mais conhecido pela comunidade italiana, num primeiro momento, do que esse resgate em relação à comunidade negra. A mesma coisa podemos falar do bairro da Liberdade também. Alguém sabe aqui a origem do nome do bairro da Liberdade? Bom, o bairro Liberdade ele ganhou esse nome por conta... Ali era uma região que nós tínhamos, num contexto ali do século XVIII, enfim, nós tínhamos uma região de enforcamentos, né, de cemitério, enfim, prisões, e
tínhamos ali um soldado negro, né, o Chaguinhas, que ele se rebelou, fez uma greve por conta do valor dos seus soldos, né, da sua remuneração, e ele, então, foi condenado à forca. E aí, quando ocorreu, né, o ato de enforcamento, a corda acabou não... ele acabou não tem a corda, ela não foi rasgada, né? Então, como num primeiro momento ele acabou não falecendo, as pessoas gritavam liberdade para que ele não fosse morto. Então, o nome Liberdade vem dessa origem, né, do Chaguinhas, e aí, ali no entorno, a gente tem a Igreja do Memorial dos Aflitos, e temos ali, inclusive, né, pessoas que fazem até pedidos ao Chaguinhas por conta dessa história. Então, nesse sentido, o nome Liberdade vem dessa história. E, obviamente, que nós temos e precisamos valorizar a presença da comunidade japonesa, oriental, asiática como um todo, mas também não podemos esquecer da origem, né, que temos do bairro da Liberdade em relação à comunidade negra. Enfim, temos até um contexto ali ligado ao próprio samba também, dentro do bairro da Liberdade, mas o ponto central envolve a questão, né, da Capela dos Aflitos. Também foi encontrado um sítio arqueológico ali, né, e há um projeto de construção do Memorial dos Aflitos por parte da prefeitura, mas é um projeto que ainda não foi dado andamento, exatamente para preservar esse sítio arqueológico que existe na região. Bom, gente, isso aqui eu vou pular, tá? Que eu já acabei falando para vocês, então entendo que a gente já pode avançar. E, para concluir essa questão relacionada à comunidade negra no século XIX, em relação a começar a ser afastada e ir para as regiões mais periféricas da cidade, a gente tem uma dinâmica de identificar alguns fatores que, digamos assim, dificultaram a vida dessas pessoas, né, que tiveram o contexto ali da abolição da liberdade, né? Então, o primeiro deles foi uma falta de integração socioeconômica. Então, eu tive a abolição, mas eu não pensei em medidas complementares à abolição. Não pensei em inserção no mercado de trabalho, que passou a ser um mercado de trabalho livre, primeira delas. Segunda delas, envolveu a falta de acesso à terra, à propriedade, e também uma dinâmica de acesso à educação, né? E também nós tivemos um problema de falta de integração racial. O que eu estou querendo dizer com isso? No século XIX, no mundo inteiro, nós tivemos uma dinâmica do que a gente chama de racismo científico. Uma ideia em que havia a inferiorização de pessoas que tinham a origem, né, que se descendiam dos africanos. Então, os africanos e os seus descendentes eram tidos como um contexto inferior, né? Então, quando eu falo, pensando no conceito de raça, naquele momento do século XIX, nós não tínhamos a ideia, né, de biologia, enfim, e do contexto de raça que nós temos hoje. Então, se entendia que havia uma inferioridade racial em relação aos africanos e seus descendentes e uma superioridade racial em relação aos europeus e os seus descendentes. Então, aqui no Brasil, nós tivemos dois propagadores desse racismo científico, dessas teorias raciais: as faculdades de Direito e os museus, né, que traziam a questão relacionada às etnias. Foram dois propagadores disso, e aí nós vamos, se falarmos disso, vamos entrar dentro de uma perspectiva de medicina legal, pensar nos conceitos de Lombroso sobre o perfil do criminoso, que se comunica muito com essa ideia, né, de que aqui no Brasil nós tínhamos um perfil
que estava atrelado, né, a essa ideia dos africanos e seus descendentes enquanto responsáveis, né, pelo, digamos assim, pela falta de progresso do país, e nós tivemos pensadores falando sobre isso. Então, isso também contribuiu para uma falta de integração racial, né, ou seja, o entendimento de que não havia inferioridade, e isso acaba trazendo uma estruturação da nossa sociedade, né, do nosso imaginário cultural e social, em que sempre está presente essa dinâmica dessa inferiorização em relação à população negra brasileira. Então, para avançar, né, e já caminhar para o final aqui das minhas colocações. Como eu disse, nós tivemos pensadores, né, então um exemplo disso um exemplo de um pensador, né, Oliveira Viana, falava sobre isso. Então, havia uma ideia de que a miscigenação era algo reprovável, né? Então, o Brasil tinha essa vocação para dar errado por conta dessa dinâmica da miscigenação. Então, esse foi um discurso que imperou por algum tempo. Inclusive, há uma passagem, né, de um evento, pensando aí num contexto de eugenia, né, que foi feita uma projeção que até 2012, na projeção que foi feita isso em 1912, que nós não teríamos, né, na projeção desses estudiosos, nós não teríamos mais pessoas negras, porque nós teríamos um contexto de miscigenação que desapareceria, as pessoas negras desapareceriam da composição da população brasileira, e esse era um desejo, enfim, desses pensadores que focavam na eugenia. Tá? Então, a gente teve esse pensamento social, isso muda, né? Então, a gente tem uma mudança desse pensamento, e aí a gente já vai para uma dinâmica do Gilberto Freire, que aí a gente tem uma valorização desse contexto, né, da união das raças e tudo mais. Então, até um determinado momento na história, a gente tem essa dinâmica que eu mencionei, né, de desvalorização, e depois isso é valorizado. Né? Então, a miscigenação ela é valorizada, e aí que surge a ideia, né, e não que o Gilberto Freire tenha feito tenha trazido esse conceito dessa forma, mas o formato que ele inseriu dentro, né, dos seus estudos e análises, a gente tem uma dinâmica de pensar numa democracia racial. O que seria isso? Que os grupos raciais no Brasil vivem de forma harmônica, que, diferentemente do contexto dos Estados Unidos, nós não temos tensões raciais. Naquele momento, pensando na década de 30, nós não tínhamos tensões raciais, não existia racismo, né? E essa ideia começa a ser propagada no Brasil, inclusive demandando que, até hoje, o movimento negro tenha que se contrapor a essa narrativa para indicar que sempre teve tensão racial, que sempre teve racismo, olhando para essa estrutura da nossa sociedade que foi pautada nessa ideia de inferiorização. Tá? Então, a partir de Gilberto Freire, a gente tem uma valorização, mas essa dinâmica desse discurso de que nós tínhamos uma harmonia que, na realidade, nunca existiu de fato. E, em relação à cidade, né, em relação à propriedade, então, a gente tem todo esse contexto difícil para a população negra, né, de acesso a essa nova realidade, dessa questão de falta de integração, né, em vários aspectos, e temos, inclusive, legislações que criminalizam práticas da comunidade negra. Então, nós estamos falando da capoeira, estamos falando das religiões de matriz africana, estamos falando de práticas, né, a própria questão do samba, né, então, isso também era criminalizado por um bom tempo.
Então, tudo isso acaba também trazendo mais um fator, né, e o próprio contexto da vadiagem também, que aí vai para a questão também da legislação penal, que acaba afetando diretamente a população negra, enquanto o destinatário aí dessa legislação. E na cidade nós temos essa dinâmica de cada vez a população negra ir para mais longe. Por quê? Porque o custo de vida aumenta, porque nós temos uma dinâmica relacionada a restrições de edificação também, e cada vez mais nesse contexto, então, se a gente olha para a década de 30, por exemplo, bairros na região norte, por exemplo, Casa Verde, região norte de São Paulo, é um bairro que começa, que naquele momento era afastado, a ter uma população negra maior, porque eram os bairros que a população negra podia construir a sua própria casa. E aí a gente tem essa dinâmica da autoconstrução que vai imperar até a década de 50, 60, né, 1960, em São Paulo. E aí, nesse sentido, compartilho com vocês que a minha família é oriunda da Zona Norte, então, exatamente é um histórico que acaba trazendo aí até essa questão, olhando para esse momento em que aquela dinâmica era de afastamento, né, da região central, que não era acessível, assim como nós também vamos ter um movimento de ocupação das regiões marginais, né, das marginais da cidade de São Paulo também, onde nós tínhamos as fábricas, as regiões operárias, que a gente também tem uma dinâmica de ocupação não só da população negra, mas também da população negra nesses locais. E aqui eu só trouxe um exemplo de um movimento que nós tivemos na década de 30, que era a Frente Negra Brasileira. Esse movimento, ele pensou num contexto de propriedade, né, de acesso à propriedade à população negra, exatamente criando essa possibilidade de acesso a esses bairros mais afastados, tendo a possibilidade dessa autoconstrução que eu mencionei, né? Mas a Frente Negra Brasileira ela acaba sendo dissolvida num contexto ali Getúlio Vargas, né, no período de ditadura, ele dissolve tudo e não passa mais a existir, mas teve um papel importante nesse estímulo de acesso à propriedade, de acesso à moradia naquele momento. Um ponto que eu não havia falado e eu achei importante colocar, no contexto da abolição, nós tivemos uma figura muito importante no movimento abolicionista, que foi André Rebouças, né? Então, vocês veem aí os nomes das ruas, né? André Rebouças, engenheiro e também integrante do movimento abolicionista, que pensou num modelo de distribuição de propriedade. Então, ele olhou para os Estados Unidos e viu a possibilidade de trazer a dinâmica da pequena propriedade para o Brasil. Então, por que não fracionarmos as propriedades em pequenos lotes e entregar aos trabalhadores nacionais, que é o que ele falava, né? Ele não diferenciava, para que eles produzam e assim desenvolvam o país. Então, ele fez essa proposta, que obviamente não foi para frente, mas só trazendo um exemplo de que nós tivemos aí pessoas pensando numa forma diferente, né, de fazer, mas que infelizmente não foi adotada. Bom, aqui eu já falei para vocês, mas acho que é bom pontuar. Até 1930, o Brasil ele era eminentemente rural. Então, a gente tem uma dinâmica de industrialização efetiva a partir da década de 1930. Né? Então, a gente pensa em industrialização como consequência em urbanização. E aí que a gente vai ter estruturas das cidades mais próximas do que a gente tem hoje, né, efetivamente, pensando numa urbanização. De toda forma, a gente já, nesse momento, a gente já tem essa dinâmica da população negra, enfim, já sendo levada para os extremos periféricos aí da cidade. Isso aqui eu vou passar, porque a gente já falou sobre isso, então eu vou passar para a gente não
para não adiantar, não trazer essa questão. Como eu disse para vocês, até 1950 a gente tem esse modelo de autoconstrução, né? Então, as pessoas indo para cada vez mais longe, construindo as suas próprias moradias e habitações. Mas isso começa a mudar, porque o custo de vida aumenta, as próprias regiões periféricas começam a não ficar acessíveis para todo mundo. A gente tem crises internacionais também, né? Então, pensando num contexto mundial, a gente já começa a ter uma dinâmica de crescimento de desemprego, precarização do trabalho, coisas nesse sentido. Então, esse modelo de autoconstrução ele passa a ficar inacessível, né? Então, isso também acaba impactando num contexto da cidade de São Paulo. E aí que a gente começa a ter ocupação das regiões das represas. Então, Guarapiranga, Billings, Cantareira, porque aí você vê como vai indo para mais longe, sempre mais longe, onde é possível acessar. E são locais que não foram, na verdade, nunca deveriam ter sido ocupados, porque não tem estrutura para isso, né? Então, aí a gente vê essa dinâmica de ocupações irregulares, de ocupações que são perigosas, né, em relação enfim, né, a estarem aí submetidos a riscos, tá? E, na sequência, nós temos também uma ocupação das regiões, né, ferroviárias e rodoviárias também. Então, essa dinâmica vai ficando mais difícil, então vamos para mais longe, vamos ocupando locais que não são os adequados necessariamente. E aí a gente tem essa ocupação de Osasco, Barueri, Jandira, Itapevi, Mogi das Cruzes, também nessa dinâmica de uma ocupação que era possível para uma parte da população. E aí a gente sabe que não tem saneamento básico, que não tem infraestrutura adequada naquele momento nesses locais, tá? E aí aqui, e aí nesse sentido a gente começa a olhar, né? E isso já desde a década de 50, o Estado começa a trazer para si essa dinâmica de olhar para a habitação, né, para a moradia e habitação, para a construção, né, e para a dinâmica de olhar para o déficit habitacional. A gente começa a ter essa dinâmica relacionada ali a ter, né, uma política de habitação, né, nesse momento. E aqui eu trago alguns exemplos, né, de programas que olham, né, programas habitacionais, projetos habitacionais estatais, né, que são importantes, que existam, porque a gente tem um déficit habitacional, e aí coloco para vocês que déficit habitacional não é só a ausência de habitação, mas também aquelas habitações que estão irregulares, que não têm a metragem mínima adequada de habitabilidade, moradias coletivas. Então, nós temos vários fatores que determinam quando há uma habitação irregular, que é classificada como ingressa para o déficit habitacional. E a crítica que fica, né, como eu disse, esses projetos eles precisam existir, mas a crítica que fica é a localização que, muitas vezes, esses projetos habitacionais, esses conjuntos habitacionais são colocados, porque eles acabam reafirmando o que a gente falou aqui, né, no começo, da segregação territorial. E, como eu disse, esses projetos eles precisam existir, mas é necessária essa análise crítica, né, de como e onde esses conjuntos habitacionais, esses empreendimentos, eles são construídos. E o quanto isso também não acaba impactando na dinâmica de afetar a mobilidade urbana, a qualidade de vida e tudo mais, que a gente já viu lá no começo. Aí aqui eu trago essa questão de déficit habitacional, esses dados são de 2019, tá? Mas eu já falei para vocês o que a gente entende, né, que o déficit habitacional não é só a ausência de habitação. Aqui é um quadro que diz exatamente o ciclo, né, para eu entender se faz parte do déficit habitacional ou não.
tudo para dizer para vocês que se não tem cômodo, se a própria questão do aluguel excessivo também é considerado um déficit habitacional. Então, se para que eu tenha acesso a um imóvel eu tenho que pagar um aluguel excessivo, isso também é inserido na conta do déficit habitacional do país, tá? Aqui eu vou colocar o que eu acho que é mais importante para vocês visualizarem. Então, quando eu penso no déficit habitacional, eu estou pensando tanto na ausência de infraestrutura urbana, então, água, esgoto, enfim, saneamento básico, estrutura urbana. Estou pensando na inadequação fundiária, então, as pessoas elas não têm a documentação, elas não têm o título aquisitivo, elas não têm matrícula, elas não têm nada, então, é um segundo ponto. E também a questão das edificações. Então, as edificações elas também não são feitas da melhor forma. Então, a gente tem toda essa inadequação que acaba levando para se considerar o déficit habitacional do país. Tá? E aqui, eu mencionei, mas é esgoto, energia elétrica, água, coleta de lixo, tudo isso é considerado, né, a falta ou, no caso, a ausência desses fatores acabam inserindo essa habitação dentro do déficit habitacional. Bom, para concluir, a partir desse cenário, né, olhando para a realidade da população negra, da maioria da população negra hoje, e eu tive esse olhar na cidade de São Paulo, a gente consegue identificar que houve, no contexto de acesso à propriedade, houve um privilégio racial de acesso à propriedade. E qual que é a consequência disso? Né? Isso eu digo lá atrás, e isso repercute, né, estruturalmente ao longo do tempo. Qual que é a consequência disso? Normalmente, quando dentro de uma família nós temos um imóvel ali, que é a base de uma família, então, base nessa perspectiva de ser uma moradia, de garantir ali acessos, né, num contexto de dignidade mesmo, normalmente esse acesso facilita outros acessos, outras oportunidades. Né? E aí, nesse sentido, que na minha pesquisa eu trouxe um conceito, né, que foi elaborado nos Estados Unidos, né, que fala sobre a discriminação intergeracional. O que seria isso? Quando nós identificamos essa possibilidade, né, de termos um imóvel e de termos ali melhores oportunidades, em regra, a depender do grupo social e racial que se pertence, essa família ela consegue deixar como herança, como patrimônio para gerações seguintes, esse imóvel e outros bens. Né? Com a população negra, por conta dessa perspectiva histórica e essas ausências de integração, é mais difícil nós termos essa possibilidade de transferência de patrimônio entre as gerações. Né? E, nesse sentido, que se identifica, né, essa discriminação intergeracional. Então, nesse sentido, as gerações futuras, né, elas foram impactadas pela ausência da possibilidade de construção de patrimônio no passado. E isso impacta, porque a partir do momento que eu falei um imóvel, mas pode ser algo maior do que isso, isso me possibilita a ter a oportunidade de fazer melhores escolhas na minha vida, né, a partir desses acessos. Né? Então, esse é um ponto que acaba impactando num contexto da população negra. E um outro ponto que envolve a própria ocupação do espaço urbano que nós fazemos, a partir do momento que eu tenho uma dinâmica de ter uma ocupação, em regra, periférica, eu, em regra, vou conviver mais com esse entorno. E nós sabemos que muitas das oportunidades que nós temos, elas decorrem do nosso convívio social. E aí, nesse sentido,
também gera um impacto, porque, a depender da forma como você ocupa espaço urbano, você não vai estabelecer determinadas relações e não vai ter acesso a determinadas oportunidades. Então, nesse sentido, a gente também identifica um prejuízo decorrente da nossa estrutura social, que se reflete nas cidades, com a ocupação e também com esse convívio social. Então, eu já disse tudo isso que eu coloquei aqui. E aí, para finalizar mesmo, então, a gente visualizou toda essa dificuldade de acessos, né, e o quanto o espaço urbano ele também é ocupado de uma forma segregada pela população negra nas cidades, e especificamente em São Paulo, eu trouxe o exemplo aqui. E também, por conta dessa estrutura que nós temos, dessa inferiorização que fica no imaginário cultural e social brasileiro da população negra, nós temos muitas situações em que há uma dificuldade de acessos da propriedade quando a gente está pensando num contexto de firmar um negócio imobiliário, né, de locar um imóvel, de comprar um imóvel. E, nesse sentido, eu trago uma legislação, né, que nós temos aqui do Estado de São Paulo, que, quando ela fala nessa perspectiva de discriminação racial, ela também classifica aí numa possibilidade de penalização na esfera administrativa a discriminação racial cometida num contexto de locação e compra de imóveis, tá? Porque, enfim, já tive acesso a vários relatos de situações que pessoas negras tiveram uma dinâmica de ter acessos, no caso, falta de acessos, né, por uma dinâmica de entendimento de que aquele local não era, né, aquele imóvel, aquele local, aquele bairro não era o mais adequado para que ela pleiteasse locar ou comprar um imóvel. E aqui eu dou um exemplo. Isso foi um tweet, né, que foi feito pela Gabi Oliveira, que é uma influencer, falando, né, indicando procurar casa sem deixar a pessoa da imobiliária ver a minha foto do WhatsApp. Por quê? Porque se verificar a foto, vai ter uma dinâmica de restrição das oportunidades que vão ser mostradas ali, de acesso a imóveis, né, para entender, talvez ela não tenha a condição socioeconômica para esse imóvel que ela está querendo, né? Então, esse é um exemplo do que a gente está falando, que eu nomeei de racismo imobiliário, mas é uma discriminação racial ao buscar aí firmar negócios imobiliários. E um outro ponto, a cantora Lued Luna, indicando aqui uma experiência dela também de estar buscando, né, uma casa num bairro de alto padrão e ter sido, ela e a família ter sido abordada de forma truculenta pela polícia. Então, é muito essa ideia de não lugar, né, de que o local não é aquele. E aí, até trazendo um exemplo recente que nós tivemos no Rio de Janeiro, né, dos meninos que eram ali, meninos negros que eram estrangeiros, que foram abordados, né, estavam ingressando no condomínio e foram abordados pela polícia, sendo que eles nem entendiam português, né, numa dinâmica de o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês estão entrando nesse condomínio. Então, é muito dessa dinâmica de lugares que nós ocupamos na cidade, né, e, nesse caso, seria um não lugar, um lugar de estranhamento. Bom, gente, essas eram as reflexões que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada pela atenção e fico à disposição para comentários, questionamentos. Muito obrigada. Bom, no primeiro momento, eu quero parabenizá-la pela exposição, pela séria e vasta pesquisa num assunto tão importante, e por isso fizemos questão de inseri-lo
na Semana Jur, na 24ª Semana Jur da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em comemoração aos nossos 60 anos, porque é no ambiente acadêmico que a gente tem que discutir assuntos tão caros para a sociedade como esses, para que a gente venha a ter um outro olhar, para que a gente venha a pensar em providências, para que a gente venha a pensar de que maneira cada um de nós pode contribuir para coibir esse tipo de situação inadmissível, em especial os últimos relatos que causam até certa repulsa quando a gente escuta que isso ainda hoje acontece. Isso quando é flagrante, quando é explícito. Na minha concepção, é mais repugnante ainda quando é algo velado, né, escondido. Muito pior, né? Então, eu parabenizo mais uma vez e vou abrir o debate. Primeiro para os membros da mesa, primeiro a professora Denise, se quiser tecer alguma consideração, fazer algum questionamento, depois o professor Gilberto, mas eu vou pedir para o pessoal também disponibilizar o microfone para que os alunos ou os professores que estejam na plateia possam perguntar, fazer perguntas à nossa palestrante, que eu não tenho dúvida que está disposta a nos brindar com as suas análises em relação ao tema. Professor. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a professora Ana Lívia pela profundidade da pesquisa, pelos temas tão delicados que ela traz para a nossa reflexão hoje à noite. Eu estava aqui anotando várias coisas que a professora Ana Lívia trouxe, pensando quanto que a propriedade é um sinal de poder e é um tabu, né, a divisão de terras em sociedade. Lembrando, por exemplo, de Rousseau, quando ele fala que a propriedade é a origem das desigualdades sociais. Então, ele diz que quando o primeiro homem cerca um espaço de terra, as desigualdades sociais já começam por ali, né? A ligação da desigualdade com a propriedade. Depois, no Brasil, queria lembrar os estudos do geógrafo Milton Santos, negro, importantíssimo para falar de ocupação e de espaços e da desigualdade social no Brasil. Ouvindo, né, diversas questões que a professora Ana Lívia traz para a gente, são muitas anotações, mas, pela primeira pergunta, eu queria ouvi-la sobre a perspectiva de políticas públicas na área da inclusão social, pensando na propriedade. Eu leciono aqui direito constitucional. E, na nossa Constituição de 88, houve uma tentativa de inclusão da propriedade. Eu lembro, né, por exemplo, dispositivos da Constituição que falam sobre a reforma agrária, dispositivos da Constituição que falam sobre a usucapião coletiva, que falam sobre regramentos da desapropriação, tanto da propriedade urbana quanto rural. Na propriedade urbana, por exemplo, a previsão da cobrança do IPTU progressivo, diversos pontos, né, que a Constituição traz e que precisam de efetividade. Eu queria ouvir da professora Ana Lívia se você acha interessante e necessário que a gente repense o plano diretor das cidades e se é necessário que, a partir de uma atuação de consciência sobre a construção do plano diretor, a gente possa criar ações afirmativas que reforcem essas medidas constitucionais, olhando para o contexto urbano, olhando para essa migração forçada da população negra para as periferias, pensando em temáticas como disposições que que deem visibilidade para o corpo negro, né? O corpo negro tem que estar em espaços de poder para que ele possa ser trazido e possa estar combatendo o racismo estrutural. Políticas como, por exemplo, o combate à grilagem, políticas que pensem na revitalização do centro, políticas que pensem nas cotas das universidades, não apenas fornecendo acesso à universidade, mas um transporte público adequado para acesso e permanência,
Enfim, eu fui pensando várias coisas no contexto da cidade para pensar a propriedade e o acesso das políticas públicas dentro da cidade. Gostaria de ouvi-la sobre tudo isso. Muito obrigada, professora, pela pergunta, né, e pelas considerações. Vou tentar aqui contribuir, né, para o que foi proposto. De fato, eu entendo que nós temos muitos instrumentos dentro da Constituição, no próprio Estatuto da Cidade, que buscam, né, trazer essa dinâmica de uma regularização, de uma segurança jurídica maior para esse contexto da propriedade e da posse. Então, a gente tem uma dinâmica de muita irregularidade, digamos assim, né, e também de faltas de acesso, e temos instrumentos, institutos jurídicos que nos auxiliam com isso. Inclusive, o próprio Estatuto da Igualdade Racial traz uma diretriz de olhar para uma adoção de uma política pensando nesse contexto da moradia e da habitação, do acesso à propriedade. O que eu vejo é que nós temos uma dificuldade de avançar nisso, principalmente quando a gente pensa no contexto do plano diretor, porque, como falávamos, né, antes da palestra, nós temos essa dinâmica, porque a cidade ela acaba sendo um contexto de medição de forças entre os grupos sociais. E, nesse sentido, eu vejo que, ainda que nós tenhamos disposições bem interessantes, né, por exemplo, no plano diretor da cidade de São Paulo, a efetividade disso acaba sendo muito reduzida. Então, por vezes, eu vejo que falta uma vontade política, né, de conseguir implantar efetivamente isso. Então, por exemplo, hoje nós temos previsões dentro do Estatuto da Cidade, dentro do plano diretor da cidade de São Paulo, que prevê a possibilidade de nós termos empreendimentos mistos e termos ali um contexto de unidades, né, que são maiores, e unidades menores, que são estúdios e que seriam ali acessíveis para um determinado grupo social. Mas, por vezes, nós vemos uma dinâmica de tentar burlar essa convivência, sabe? Porque eu acho que vai muito nessa dinâmica da nossa estrutura, que, por vezes, nós não necessariamente queremos conviver com sociais diferentes em alguns locais da cidade. Então, eu vejo que nós temos uma legislação que nos permitiria fazer muito mais, mas nós temos um desafio mesmo dessa guerra de forças nas cidades. E concordo muito que, quando nós olhamos para as políticas públicas, nós temos aí incidências indiretas, né, que acabam impactando nessa questão relacionada à cidade, né? Então, essa dinâmica relacionada a, tudo bem, existe as ações afirmativas dentro das universidades, mas como essas pessoas se mantêm nesse local, como depois elas acessam o mercado de trabalho, né, e como elas conseguem se movimentar nesse ambiente do espaço da cidade, nesses grupos que ela passa a também se movimentar. Então, eu entendo que a política pública ela é essencial e que nós já temos muitos instrumentos, mas eu acho que a efetividade material deles que nós não temos de fato, né? E só concluindo, realmente, o professor Milton Santos é um referencial, com certeza está entre as minhas referências, né, por muitos motivos, mas alguém que já olhava para essa questão da cidade, né, e aí numa perspectiva enquanto geógrafo, mas também um intelectual, um pensador que ele realmente é obrigatório quando a gente olha para o contexto, né, olhando para o contexto das cidades, o contexto urbano, e ele fala muito sobre isso, né, o quanto as cidades, o modelo da cidade reforça, nas palavras dele, né, a situação da pobreza. O próprio modelo da cidade reforça isso.
boa noite a todos e a todas. Quero, antes de mais nada, parabenizar nossa querida coordenadora, a professora Ana Paula, pela condução dos trabalhos, parabenizar a Ana pela palestra. O tema é extremamente relevante, importante, e um tema que dialoga diretamente com o problema do enquadramento da cidade como bem jurídico-ambiental. Né? A cidade, nós sabemos, é a expressão do que, em direito ambiental, se convencionou chamar de meio ambiente artificial. Então, toda a base constitucional dedicada à tutela do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se aplica à realidade das cidades. E isso se torna extremamente desafiador quando nós paramos para pensar no problema do racismo estrutural, não é? Falávamos antes do início do evento realmente sobre isso. Bem, se todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, é o que anuncia o artigo 225 da Constituição, e se a cidade é o que nós conhecemos como meio ambiente artificial, o ambiente construído, os princípios básicos da tutela ambiental se aplicam à construção do espaço urbano, à construção da cidade. Portanto, a cidade é um locus de desenvolvimento de uma sadia qualidade de vida. Simples assim. Né? Como que eu posso desenvolver uma sadia qualidade de vida senão pautado pelo combate a, por exemplo, desigualdades no que se refere à oportunidade de ocupação do espaço? Né? Eu não consigo falar em dignidade da pessoa humana se a realidade econômica e cultural da construção e da manutenção das cidades nos conduz à segregação. E aí vem um outro diálogo que o tema desperta com o meio ambiente. Quando nós falamos do meio ambiente cultural, não é? Então, dentro da cidade, que é o espaço construído, ou seja, meio ambiente artificial, eu tenho um convívio de diversas culturas que devem ser preservadas. E como bem destacado pela professora Ana, o que nós vemos hoje é o interesse econômico na especulação imobiliária e na exploração do espaço urbano, ignorando as culturas dos povos de origem africana, e não só isso, ignorando a cultura da população preta brasileira, que tem a sua cultura própria também, criada em certos espaços, identificada em espaços, expulsando para espaços não pretendidos no momento pelo especulador, para fim de melhor explorar o que o interesse do capital dita, não é? Então, partindo dessa premissa básica, eu gostaria de ouvi-la, professora, sobre como que nós poderíamos pensar na construção, por exemplo, de políticas culturais de valorização das raízes africanas, e não só isso, da cultura da população preta brasileira, né? Dentro do espaço urbano, como uma forma, talvez, de manutenção, né, do respeito à ocupação daqueles locais em que há ali uma rede, por assim dizer, de produções culturais, né, que caracterizam aquela localidade e que acabam sendo expurgadas. Ao expurgar a população dali, eu acabo nem sempre transferindo a manifestação cultural. Não raro, eu fulmino a manifestação cultural. E eu acrescento um dado de 2013 aqui. Eu estava, durante a palestra, acompanhando, buscando alguns elementos, apenas para confirmar algumas ideias. Durante o governo, a gestão do atual ministro Fernando Haddad, à frente da Prefeitura de São Paulo, em 2013, foi realizado um estudo da igualdade racial dentro da cidade de São Paulo. Nesse estudo, apontou-se que apenas 5% das pessoas que se dedicam a 5,5% se dedicam a atividades culturais e artísticas em São Paulo são identificadas como pessoas pretas. Então, como zelar pela manutenção desse acervo cultural se o acesso da população preta, a possibilidade de não criar, porque criar se cria, mas propagar a sua cultura é tão restrito? Então, essas são as questões que eu gostaria de ouvir o pensamento da senhora. Muito obrigado desde já. Eu que agradeço, enfim, é uma honra estar aqui e participar desse debate tão relevante. Eu entendo que, em relação a esse contexto cultural, de fato,
a valorização passa tanto pela valorização desses territórios, desses espaços urbanos que historicamente tiveram a presença, né, e tem ali a presença da comunidade negra. Então, fazer esse resgate nos bairros, então que as pessoas conheçam, né, o que foi, quem são as personalidades que foram importantes naquele bairro, dentro da comunidade negra e nesse contexto cultural. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto de valorização. E, nesse sentido, nós temos até um projeto hoje que eu entendo que precisa, né, de reparos, digamos assim, né, melhorias, melhor dizendo, mas ele tem essa proposta. Então, nós temos hoje a Secretaria da Cultura, ela fez nos últimos anos a instalação de algumas estátuas de personalidades negras pela cidade de São Paulo. E, em regra, o bairro escolhido era o bairro que a pessoa teve alguma atividade ou morou, né? E ali possibilitando que as pessoas conhecessem essas personalidades, a relevância delas, né? Tanto para a cultura e para o espaço urbano da cidade. Então, eu acho que isso é algo importante, né? E valorizando esses espaços, tanto essas personalidades quanto esses espaços. Por exemplo, caminhando, né, na região central, a gente consegue ter várias referências, né, da comunidade negra, da história. Então, isso é muito importante. E um segundo ponto que eu vejo essencial, que foi exatamente o que você colocou ao final, né, desse dado em relação à presença de pessoas negras nesse contexto da produção artística e cultural. Entendo que também existia um espaço para que essas pessoas efetivamente estejam, né, nesses locais de tomada de decisão, né, porque a gente sabe que, no contexto cultural, a gente tem muitas pessoas negras que estão contribuindo, né? Eu posso falar das escolas de samba, mas não somente isso, a gente tem essa contribuição cultural, a própria questão, né, do rap, o hip hop, enfim, a gente tem equipamentos públicos na cidade de São Paulo, pensando, né, em alguns locais que valorizam essa cultura, essa manifestação cultural. Então, isso tem que ser mais valorizado e trazido para que toda a população conheça, né, e procure saber e conhecer essas iniciativas. Então, eu vejo desses dois formatos. Então, valorização de questões históricas e culturais, e também essa possibilidade de pessoas negras que possam, né, ter tomada de decisão nessa política cultural da cidade, para poder pautar esses assuntos, para que esses assuntos cheguem e sejam decididos. Eu que agradeço. Temos perguntas na plateia? Professor Pedro. Boa noite a todos, boa noite, professora, parabéns pelo trabalho, pela exposição. E eu vou procurar ser o mais objetivo e sucinto possível. Durante todo o trabalho que a senhora elaborou, a senhora identificou alguma causa, algum elemento que não tenha conotação econômica, que motive o racismo imobiliário? E dentro desse mesmo contexto, pelo que eu percebi da exposição, essa situação estaria presente quando a senhora fala do problema intergeracional, onde as duas gerações teriam atingido o mesmo patamar econômico, mas, ainda assim, isso não seria suficiente para impedir que a geração subsequente continuasse sendo vítima de racismo. A senhora conseguiu identificar a causa disso? Bom, vamos lá. Em relação ao primeiro ponto que o senhor colocou, em relação à perspectiva econômica, de fato, nós temos essa junção, né, do aspecto econômico com o aspecto racial. Então, quando a gente pensa nesse contexto
do racismo imobiliário, né? Ainda que a raiz dele venha da perspectiva racial, de eu identificar que existe um lugar determinado, né? Um lugar social determinado, enfim, num ponto de vista, né, de algumas pessoas, mas que isso está no imaginário social e cultural, que há um lugar determinado para as pessoas negras. Então, quando, de alguma forma, isso é diverso, causa uma estranheza a ponto de existir esse tipo de manifestação, de identificar que há algo fora do lugar, digamos assim. Então, eu entendo que há essa junção da perspectiva socioeconômica com a racial, mas a origem ela vem de uma dinâmica de entender que há uma inferiorização racial. Então, e que se justifica para entender que por essa inferiorização racial não haveria a possibilidade de haver uma condição socioeconômica melhor, logo está fora do lugar. Então, esse seria um primeiro ponto do que foi questionado. Agora, com relação à discriminação intergeracional, até existe um episódio de uma série do Netflix que está falando da realidade dos Estados Unidos, mas entendo que se aplica aqui, né? Que aquela série explicando, né? E um dos episódios fala por que as pessoas negras nos Estados Unidos, as pessoas negras ricas nos Estados Unidos não são tão ricas quanto as pessoas brancas. E o ponto central envolve como o ponto de partida não foi o mesmo. Em regra, pessoas negras, ainda quando elas ascendem num contexto socioeconômico, elas têm um contexto familiar que as puxam para uma dinâmica de dificultar a apropriação patrimonial que elas fazem. Porque a dificuldade anterior de oportunidades, de acessos, ela acabou impactando a apropriação patrimonial. Logo, aqueles que conseguem ascender precisam necessariamente, em regra, dispor para a família e não necessariamente conseguir ter uma apropriação maior. Então, entendo que essa questão da discriminação intergeracional, ela começa com o ponto de partida diferente, em razão do que a gente teve, né, relacionado a uma falta de oportunidades lá atrás, né, que acaba, por conta dessa inferiorização racial, acaba impactando a questão socioeconômica. Mas eu entendo que elas caminham juntas, a condição socioeconômica e a questão racial, e aí acaba tendo esse impacto. Concluindo, de fato, essa apropriação patrimonial, e aí olhando para um contexto histórico, né, nós tivemos uma perspectiva de só poder pensar numa apropriação patrimonial efetiva de pessoas negras no pós-abolição, ainda que tivéssemos episódios, enfim, né, de pessoas alforriadas e personalidades que nós sabemos, né, que teve esse patrimônio. Então, há uma diferença nesse contexto das gerações, né? Então, as gerações de pessoas negras, elas tiveram esse prejuízo inicial, digamos assim, em relação a outros grupos, né?